Então, pessoal, isso aqui é uma arquitetura básica aí do OSPF, né, diferentemente do RIP, né, que você tem uma estrutura flat, né, você tem aí todos os roteadores dentro de uma rede sem nenhum tipo de hierarquia. Aqui não, você vai dividir uma respectiva rede OSPF, um sistema autônomo qualquer, de repente um sistema autônomo 100, em áreas. Tudo bem, pessoal? Esse conceito é importante. Tá? O ato de você usar áreas no OSPF, você acaba aí segmentando respectivas redes, tá? Facilitando a administração das mesmas. Entretanto, existe um fator que é necessário que vocês saibam em relação ao OSPF. Apesar de você ter áreas diferentes, você tem uma estrutura hierárquica, onde a área 0 é chamada, né, de área de backbone. Em outras palavras, tudo que está dentro do sistema autônomo obrigatoriamente tem que passar por esta área 0. Em outras palavras, eventualmente, se esse roteador, aqui um roteador respectivo 1, quiser se comunicar com esse roteador 2, mesmo que haja uma rota possível fisicamente falando, do 1 para o 2, a partir, né, da interconexão da área 10 com a área 20, tá? Isto não é permitido. Tá? A comunicação entre áreas é obrigatoriamente feita aqui pela área 0. Tá? Por isso que nós chamamos de área de backbone. Tudo passa por ele, tudo passa por esta área. Tá bom? Conceito importante, não esqueçam disso. Tá? Uma ótima pegadinha para uma prova. Ok? Então, mesmo conceito aqui, tá? A área 0, já falei para vocês, a área de backbone. Tá? Você tem alguns conceitos em relação a roteadores, né? Por exemplo, você pode ter um roteador que ele só tem aqui comunicação dentro de uma respectiva área. Por exemplo, este indivíduo aqui, né, ele está interligado, por exemplo, aqui no barramento Ethernet, hipoteticamente falando, e com outro roteador interno. Tá? Então, o ato de você ter um roteador interligado dentro de uma respectiva área, e somente dentro dessa área, nós podemos chamar ele de um roteador interno, internal router. Depois nós podemos ter roteadores que têm como função interconectar áreas. Por exemplo, este roteador aqui, ele na verdade está interconectando a área 1 com a área 0. Nós chamamos ele de roteador de borda de área. Tá? Nós também temos um outro tipo de roteador, que é o roteador de borda de sistema autônomo, tá? Interligando aqui com respectivos sistemas autônomos diferentes. Tá ok? Você pode me perguntar, Bruno, eu posso ter um roteador que tem múltiplas funções na rede, né? Ou isso sempre vai ter uma função específica? Não, né, pessoal? Observem esse aqui, este roteador. Além de ele estar interconectando esta área aqui, nada impede dele também estar conectado com outros roteadores internos. Tá? Então, um roteador ele pode ter, sim, múltiplas funções. Cada porta pode ter uma função diferente. Uma porta com função de comunicação com outra área, com outra borda, ou com roteamento interno daquela área. Ok? Dito isso, principais informações em relação ao SPF, vamos resolver as questões. Então, 13ª questão. Veja, pessoal, antes de iniciar a questão, que CESP e também a Fundação Sesc Gran Rio adora fazer comparação em relação ao SPF com o RIP, ok? Que é o caso dessa questão aqui. Observem. São vantagens do protocolo SPF em relação ao nosso RIP. Tá? A convergência rápida. Acabamos de falar, né, pessoal, que o SPF, se eu não falei, agora eu reforço, tá? O SPF é um protocolo, com abordagem link state e a probabilidade de ocorrer loopings é praticamente zero. Ok? E comparando também com o RIP, ele tende sim a ser mais rápido. Tá? Quanto maior a rede, mais rápido será o SPF em relação ao RIP. Que é o que ele fala aqui: convergência rápida e ausência de loopings. Enquanto o RIP
converge proporcionalmente ao número de nós da rede. Correto, né? Quanto mais nós na rede, mais lento vai ser. Tá? Já o SPF não. Né? Ele converte uma proporção logarítmica ao número de enlaces. Ou seja, como eu falei para vocês, quanto maior a rede, ele acaba também tendo uma propagação aí logarítmica e mais rápida comparado com o RIP. Questão didática, questão ótima para reforço de conceito, tá, pessoal? Questão correta. Próxima questão. O RIP versão 1 é embasado no algoritmo Bell-Montfort e opera com desempenho adequado para rede de pequena escala. Porém, para redes com maior número de elementos na camada de rede, ou seja, roteadores ou switch routers, seu desempenho é ruim se comparado com o tempo de convergência do SPF. Pessoal, acabamos de ver o conceito aqui. Né? Realmente o RIP ele é desenvolvido para rede de menor escala. Daí, quanto maior a rede, o seu desempenho tende a cair significativamente. Tá? Não somente a versão 1, quanto a versão 2. A minha única ressalva é aqui quando ele fala no algoritmo Bell-Montfort, né, que o RIP é baseado neste algoritmo. Segundo o Tannenbaum 2011, isso está correto, mas ele é mais preciso. Ele diz que o RIP é baseado no Bell-Montfort distribuído. Isso faz da questão faz que a questão esteja errada, pessoal? De jeito nenhum. Tá? Ele apenas omitiu a informação, né? Mas ele apenas generalizou mais o algoritmo. Né? Então, consequentemente, não há por que nós não consideremos essa questão como correta. Ok? Questão correta, sem grandes problemas. Vamos lá. No protocolo SPF, uma rota interárea é sempre preferível a uma rota intra-área, independentemente da métrica adotada. Bem, pessoal, em primeiro lugar, né, palavras-chave que nós temos que ter em mente aqui nesta questão. Uma rota interárea sempre. Né? Quando nós falamos sempre, é sempre uma palavra perigosa em questão de prova. Okay? E também a palavra independentemente. Tá? Ou seja, não há exceção. Pessoal, qual é o critério usado no SPF para nós encaminharmos um respectivo pacote? Custo. Então, pessoal, o importante é que o custo seja o mais baixo possível. Tá? Então, se, por exemplo, existir uma rota interárea que tenha um custo menor, por que não preferir ela? Não há nenhum motivo para nós evitarmos essa rota. Consequentemente, claro que uma rota interárea ela não necessariamente vai ser preferível sempre a uma rota intra-área. Tudo depende do custo de enlace, tá? Confiabilidade, ok? Então tickets, que é usado na IBM, tá bom? Vazão, atraso, vários outros aspectos, ok? Então, independentemente agora da métrica adotada, é claro que é a métrica que vai definir qual é o melhor caminho, tá? Não tem para onde correr. A única exceção que eu posso ver agora aqui, como eu consiga vislumbrar aqui neste momento, é que necessariamente, eventualmente, você vai ter que passar por uma rota zero, uma área zero. Aí eu concordo que você vai ter que passar realmente por uma rota interárea. Tá? Mas essa é a exceção. A regra é, você vai preferir a rota de menor custo. Consequentemente, questão errada. Tudo bem? Vamos avançar. Tá? Uma questão agora de maior porte. Tá? Em decorrência da manifestação por parte do administrador de que a rede da organização está sofrendo com problema de roteamento, um analista avaliou minuciosamente o tráfego de pacotes, procurando identificar os protocolos de roteamento empregados. Tá bom? Com os dados de tráfego coletados,
Este analista produziu um relatório que indicava apenas o fato de que estava em uso no interior daquela rede, um protocolo de roteamento intra-área, os protocolos RIP versão 2 e OSPF. Um outro analista, após receber o relatório, produziu um segundo relatório no qual apontou o uso dos algoritmos de roteamento empregados, tá? Que implementam cada um dos protocolos indicados como origem dos problemas de roteamento na rede da organização. Tá? Ou seja, está dizendo o que, pessoal? Que na verdade agora ele explicou com um pouco mais de profundidade, né? Ele explicou a nível de algoritmo, não nível de protocolo. E não, então, nessa segunda situação, o segundo analista agiu de modo tecnicamente correto, uma vez que os protocolos de roteamento normalmente ditam quais algoritmos de roteamento são usados. Bom, em primeiro lugar, o primeiro analista aqui, ele somente analisou o tráfego local e chegou à conclusão que os protocolos de roteamento utilizados internamente eram o RIP versão 2 ou SPF. Ok? Só isso que ele fez. O outro analista fez o que? Ele analisou mais profundamente, analisou o nível de algoritmo, provavelmente aí o link state, distance vector e similares. Tá bom? Enfim. A verdade é o seguinte, pessoal. Realmente, o segundo analista ele fez uma análise tecnicamente mais correta, ele foi mais a fundo na análise aí do respectivo problema. Tá? E com isso, nós damos a questão como correta. Entretanto, sinceramente, um não fez nada e o outro fez menos ainda. Ninguém resolveu problema nenhum aí. Enrolaram, para só apenas dizer qual é o protocolo de roteamento e o algoritmo de roteamento possível. No mundo real, isso serviria para quê? Para absolutamente nada. Tá? Para não usar uma palavra mais forte, ok? Enfim. Mas o que importa é o que está escrito. O que está escrito realmente está correto. A segunda abordagem, o segundo administrador agiu de modo tecnicamente correto em relação ao primeiro. Consequentemente, questão correta, apesar de ambos não terem resolvido nada. Tá bom? Mais uma questão. Considere que a rede atual de um respectivo tribunal, nós estamos falando de uma prova aí de 2011 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tá? Então, a rede atual do tribunal seja composta por 3 redes internas, redes locais, independentes entre si, tá? em que cada LAN seja um sistema autônomo. Tá? Ou seja, nós temos, na verdade, 3 redes locais. A rede, o sistema autônomo 1, o sistema autônomo 2 e o sistema autônomo 3. Tá? Dentro de cada sistema autônomo desse, nós temos redes locais. Ok? Então, a questão diz o quê? Que nesta situação, caso seja necessário avaliar as técnicas de roteamento internas e internas, é adequado utilizar o protocolo Route Information Protocol se o roteamento for interno. Perfeitamente. Ou seja, dentro de um respectivo sistema autônomo, realmente é isso que a gente vai usar. Tá? E os protocolos aqui, o SPF e BGP, para roteamento entre sistemas autônomos. Pessoal, já falamos aqui, o SPF é um protocolo intradomínio, não faz a comunicação entre sistemas autônomos. Quem faz isso realmente é o Border Gateway Protocol. Tá bom? A questão está, então, errada por causa do OSPF, que não faz comunicação entre sistemas autônomos. Consequentemente, questão errada. Tá? Lembrando, pessoal, protocolo intradomínio, o RIP, o SPF, tá? Existem outros também, IGRP, EIGRP, como já falei anteriormente. Tá? E os extradomínios, o BGP, tá? Nós tínhamos anteriormente também o EGP, tudo bem? Enfim. E lembrando também, tá, pessoal, só para caso você tenha passado batido, que o RIP, diferentemente do SPF, ele não trabalha com o conceito de áreas, tá? Então é algo flat, tá? Algo sem hierarquia.